Era por volta das 3 da madrugada, quando ele abriu os olhos com o coração acelerado, não por causa de um pesadelo, mas por uma sensação difícil de explicar, a de não estar sozinho. A casa estava mergulhada em silêncio, até que um ruído grave ecoou pelo corredor, como algo sendo empurrado lentamente pelo chão. O som parou exatamente em frente ao quarto, do outro lado da porta. Em seguida, a maçaneta se moveu de leve, sem pressa, como se quem estivesse ali tivesse plena certeza de que ele estava acordado. Esse relato não veio de alguém que buscava fama, nem de alguém envolvido com o sobrenatural. Era apenas uma pessoa comum que entrou numa casa achando que seria só mais um lugar para morar, sem imaginar que aquele endereço já guardava histórias que insistiam em se repetir e que algumas presenças não aceitam ser deixadas para trás. Meu nome não importa tanto quanto o que vivi naquela casa. Eu tinha 34 anos na época, era casado, sem filhos, levando uma vida comum numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando encontramos a casa, algo já parecia meio fora do normal. Ela era uma casa antiga, grande demais para o valor do aluguel. O valor era tão baixo que eu deveria ter levantado suspeitas logo de início, mas eu estava mais preocupado em resolver a mudança do que em ouvir minha intuição. O proprietário falou pouco, evitava detalhes, e a única coisa que mencionou foi que os antigos moradores tinham saído às pressas dali. Não deixaram contato, não voltaram para buscar móveis, roupas ou objetos pessoais. Aquilo me incomodou por alguns segundos, confesso. Mas eu ignorei. Disse a mim mesmo que pessoas vão embora por vários motivos. O que eu não sabia, ou talvez não quisesse aceitar, é que algumas casas não são abandonadas por escolha. Elas são deixadas para trás porque quem fica tempo demais começa a perceber que não está sozinho, mesmo quando todas as portas estão trancadas. Na primeira semana, eu tentei me convencer de que estava tudo normal. A casa fazia barulhos à noite, daqueles que qualquer construção antiga faz. Madeira rangendo, portas que nunca fecham direito, estalos do nada no meio da noite. Mas nada que justificasse medo. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesmo. Mas havia algo que não batia. Não era aleatório. Sempre acontecia no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã. Sempre o mesmo som seco, curto, vindo do corredor, exatamente do mesmo ponto, como se algo estivesse marcando presença ali. O mais estranho é que eu nunca acordava por causa do barulho. Eu acordava antes, sempre, alguns minutos antes, com o coração acelerado, o corpo em alerta, como se meu próprio organismo soubesse o que estava prestes a acontecer. Como se algo me puxasse para fora do sono. Com o passar dos dias, começaram a surgir pequenos acontecimentos, tão pequenos que eu nem dava muita atenção. Objetos mudando de lugar, portas que eu lembrava de ter fechado e encontrava encostadas, um frio estranho em certos cômodos, coisas fáceis de ignorar, mas difíceis de esquecer quando passam a se repetir, noite após noite. Com o passar dos dias, comecei a notar coisas que não faziam sentido nenhum, objetos que sumiam e apareciam em lugares totalmente aleatórios da casa. O controle remoto surgia no banheiro, as chaves apareciam sobre a mesa da cozinha, mesmo depois de eu ter guardado antes de dormir. E a porta do quarto amanhecia apenas encostada, mesmo quando eu tinha certeza absoluta de tê-la trancado. Minha esposa dizia que era eu distraído, por conta da correria do dia a dia. Ela sempre dizia que era cansaço acumulado, e eu sempre concordava com ela, mas dentro de mim algo já não me deixava descansar. Eu deitava, fechava os olhos e continuava acordado. Foi aí que a sensação começou. Não era constante, não era histeria. Ela surgia apenas quando a casa ficava silenciosa demais, um silêncio pesado, estranho. Não era exatamente medo.
Era um desconforto profundo, como se algo estivesse ali, sem se mostrar, sem fazer barulho, apenas ocupando espaço. Um arrepio pelo corpo, uma sensação que não dava para descrever. Algo que estava querendo se revelar. Mas parecia esperar o momento certo. Foi assim que comecei a perceber que nunca estivemos sozinhos naquela casa. Numa madrugada, eu acordei com uma sensação que gelou meu corpo inteiro. O colchão cedeu ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado na beira da cama. Eu não abri os olhos, não respirei fundo. Não tive coragem de me mexer. Apenas senti o peso ali, real demais para ser imaginação. O colchão afundou por alguns segundos que pareceram minutos, e então a pressão diminuiu lentamente, como se aquilo tivesse se levantado com cuidado. Não houve passos pelo quarto, não houve rangido no chão, nenhum som que explicasse o que aconteceu. Só aquele silêncio pesado depois, como se o ar tivesse sido sugado. Fingi dormir até o dia clarear, com o corpo travado e a mente em pânico. Quando finalmente me levantei, percebi que minhas mãos tremiam sem controle. A partir daquele dia, o corredor passou a me incomodar de um jeito que não sei explicar. Ele parecia sempre mais escuro que o resto da casa, mesmo com todas as luzes acesas. Mais frio, mesmo nos dias de calor. Era como se aquele espaço não pertencesse totalmente à casa. Como se fosse um lugar onde aquela presença havia se instalado, e ali ficava me observando, esperando a próxima madrugada para se aproximar de novo. Eu passei a evitar o corredor durante a noite, sem conseguir explicar exatamente o porquê. Não era uma decisão consciente, era instinto. Eu simplesmente não atravessava aquele espaço no escuro. Dava a volta, acendia luzes antes, arrumava desculpas para não passar por ali. Foi mais ou menos nessa época que minha esposa começou a ter sonhos estranhos, sempre o mesmo. Ela dizia que sonhava com alguém parado no fundo do corredor, completamente imóvel. Não tinha rosto, não tinha traços, apenas uma silhueta escura ocupando aquele espaço, apenas observando cada um deles. Quando ela me contou isso, senti o estômago revirar de um jeito imediato. Eu nunca tinha falado do corredor com ela. Nunca descrevi o que sentia. Nunca mencionei o desconforto, o frio, a escuridão diferente. Mesmo assim, o sonho dela era exatamente sobre aquele lugar. Depois disso, os sons mudaram. Já não eram apenas estalos nas madrugadas. Eu comecei a ouvir passos, passos leves, como se alguém andasse pela casa com cuidado, calculando cada movimento para não ser percebido, e ainda assim, fazendo questão de deixar claro que estava ali. Numa dessas madrugadas, o barulho veio mais perto do que nunca, e por impulso eu estiquei o braço e acendi a luz do corredor no exato segundo em que o som ecoou. A lâmpada piscou uma vez e apagou, e voltou alguns segundos depois, fraca, como se estivesse apenas meia fase com uma iluminação bem fraca. O som tinha parado, mas o ar ficou pesado de repente, difícil de respirar. Era como se a casa estivesse fechada por muito tempo. Não por fora, mas por dentro, como se algo tivesse ocupado todo o espaço. A partir daí, as coisas começaram a desandar entre mim e minha esposa. Discutíamos por motivos pequenos, dormíamos mal, acordávamos exaustos, como se aquela casa sugasse nossa energia aos poucos. E então vieram os pensamentos estranhos. Ideias que surgiam do nada, que não pareciam minhas. Uma vontade súbita de sair no meio da noite, de não acender as luzes, de ficar andando pela casa, em silêncio absoluto. Era como se a casa estivesse me fazendo ter novos hábitos que eu nunca tive. E eu estivesse aprendendo todos os hábitos sem perceber, obedecendo antes mesmo de entender. Na noite mais intensa de todas, o som não veio do corredor. Veio de dentro do quarto, do guarda-roupa. 3 batidas leves e secas. Depois, uma pausa para trazer uma sensação de alívio. Em seguida, mais 3. Eu e minha esposa estávamos acordados, imóveis,
apenas nos encarando no escuro, sem coragem de dizer uma palavra. As batidas voltaram, agora mais fortes, e a porta do guarda-roupa começou a vibrar. Porém, não abriu, mas estava sendo empurrada. De dentro. Meu corpo se moveu quase sozinho quando me levantei. Cada passo até ali parecia distante, como se o quarto tivesse dobrado de tamanho. Parecia que algo não queria ser encontrado. Quando toquei na porta, o som cessou de repente. Um silêncio absoluto tomou o quarto, tão intenso que dava para ouvir as batidas aceleradas do meu coração. Mesmo assim, eu abri. Não havia nada lá dentro, nenhum objeto fora do lugar, nenhuma explicação. Mas o fundo do guarda-roupa estava quente. Mas era mito quente mesmo. Como se algo tivesse ali dentro, segundos antes, e acabado de sair dali, deixando apenas o rastro de algo que não deveria existir. Então veio o sussurro. Não foi uma palavra, não teve forma nem sentido claro, foi apenas um som baixo, próximo do meu ouvido, parecendo que havia alguém ali do meu lado, um som que não deveria estar ali. Eu fechei a porta do guarda-roupa com força, quase no desespero, e no mesmo instante todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse desligado tudo de uma vez. Não pensamos, não discutimos, nós apenas saímos naquela mesma noite. Não levamos todas as nossas coisas, não avisamos o dono da casa e nem os vizinhos, não tivemos coragem de olhar para trás, nunca voltamos àquela casa. Meses depois, fiquei sabendo que outras pessoas haviam morado ali depois de nós. Sempre por pouco tempo. Sempre indo embora às pressas. Todas as vezes, sem dar explicação alguma. Hoje, a casa continua vazia. Mas às vezes, quando passo por aquela rua, eu juro que vejo uma luz acesa no corredor. Sempre no mesmo ponto. E me lembro que isso acontecia sempre às 3 da manhã. A sensação é de que a casa está apenas esperando o próximo inquilino. Cuidado, pois o próximo inquilino pode ser você.